Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. Hoje quero compartilhar com você uma mensagem poderosa, cheia de esperança e consolo, porque é uma verdade eterna. Deus transforma lágrimas em vitória. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, situações que parecem insuportáveis, dias em que a dor e o desânimo tomam conta do coração. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor, que nenhuma lágrima que você derrama é esquecida por Deus. Ele vê, Ele se importa, e Ele tem preparado vitória para você. A palavra de Deus nos garante isso em Salmos 126, 5, 6, onde está escrito: os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Este versículo nos mostra algo tremendo. As lágrimas que você derrama não são sinal de derrota, mas sim sementes que Deus recolhe e transforma em frutos de bênçãos. Aquilo que hoje parece dor, amanhã será testemunho de vitória. Aquilo que hoje parece escuridão, amanhã será luz. Porque o Senhor é fiel e transforma o pranto em alegria. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você achou que não teria forças para continuar, e mesmo assim, o Senhor te sustentou? Quantas vezes parecia que tudo estava perdido, mas de repente Deus abriu um caminho inesperado? É assim que Ele age. Ele pega nossas dores, nossas fraquezas e nossas lágrimas, e usa tudo isso como matéria-prima para realizar milagres. Muitas vezes, quando choramos, nos sentimos fracos e vulneráveis. Mas diante de Deus, as lágrimas não são fraqueza. Elas são oração silenciosa, são expressão do coração. Cada gota que escorre dos seus olhos é registrada por Ele. O salmista declara em Salmos 56, 8: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Que promessa maravilhosa! Isso significa que nada do que você sente se perde diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja chorando por uma perda, por uma injustiça, por uma porta fechada ou por uma oração que parece não ter resposta. Mas eu quero declarar pela fé: essas lágrimas não serão em vão. Deus as transformará em testemunho. E para que você compreenda isso de maneira mais profunda, precisamos entender que o choro não é o fim, mas o começo de uma nova história. Quando entregamos nossas lágrimas ao Senhor, Ele rega com elas o solo da nossa vida e logo veremos brotar a vitória que Ele já preparou. Neste momento, quero convidar você a abrir o seu coração para esta mensagem. Não se trata apenas de ouvir palavras bonitas, mas de receber em espírito a certeza de que Deus está agindo em sua vida, mesmo quando você não vê. Respire fundo. Entregue a Ele sua dor, suas aflições e preocupações. Este é o primeiro passo para viver a promessa. Deixar que o Senhor transforme suas lágrimas em vitória. Prepare-se, porque ao longo desta mensagem vamos mergulhar ainda mais fundo na palavra, vamos orar juntos e fortalecer a sua fé para que você saia deste vídeo renovado, cheio da presença de Deus e confiante de que o melhor está por vir. Quando olhamos para a Bíblia, vemos diversos exemplos de homens e mulheres que derramaram lágrimas em momentos de dor, mas que também experimentaram a transformação de Deus em suas vidas. Esses relatos nos mostram que o Senhor não despreza o choro, mas o usa como caminho para grandes vitórias. Pense, por exemplo, em Ana, mãe do profeta Samuel. Ela era estéril e sofria muito por isso. A palavra de Deus nos diz, em 1 Samuel 1:10, que com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana chorava diante de Deus, derramando sua dor, mas suas lágrimas não foram em vão. O Senhor ouviu sua oração, abriu seu ventre e lhe deu Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. As lágrimas de Ana foram transformadas em um milagre, e sua dor virou testemunho de vitória. Outro exemplo é o do rei Ezequias. Quando recebeu a notícia de que sua morte era certa, ele se voltou para a parede, orou e chorou diante de Deus. E o Senhor respondeu à sua oração. Em 2 Reis 25, o profeta Isaías volta a ele e diz:
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Viu como Deus considera até mesmo nossas lágrimas? Elas têm poder diante dele, porque revelam um coração quebrantado e dependente. E como não lembrar de Maria Madalena, que chorava diante do túmulo de Jesus? No momento em que parecia não haver mais esperança, quando tudo parecia acabado, foi no meio do choro que ela se encontrou com o Senhor ressuscitado. Jesus a chamou pelo nome, e ali suas lágrimas de dor se transformaram em lágrimas de alegria e esperança. Essas histórias nos mostram algo muito claro. Quando entregamos nossas lágrimas a Deus, Ele muda o quadro, Ele traz respostas. Ele nos mostra que a vitória já está escrita em nossa história. Agora traga isso para a sua vida. Talvez você se identifique com Ana, chorando por algo que parece impossível de acontecer. Ou talvez você esteja como Ezequias, recebendo notícias difíceis que abalam seu coração. Quem sabe você esteja, como Maria Madalena, olhando para uma situação que parece irreversível. Mas eu quero te lembrar, assim como Deus transformou a dor deles em vitória, Ele também transformará a sua. O Senhor não é indiferente ao seu sofrimento. Ele se importa. Ele se aproxima dos que estão com o coração quebrantado. Está escrito, em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que mesmo em meio às lágrimas você não está sozinho. Ele está ao seu lado, sustentando você e preparando algo grandioso. Meu irmão, minha irmã, nunca subestime o poder da sua oração regada com lágrimas. Muitas vezes o que você pede com palavras pode ser esquecido, mas o que você entrega em lágrimas é lembrado para sempre diante do trono de Deus. Suas lágrimas são como sementes plantadas em fé, e a colheita virá. E eu quero declarar sobre a sua vida: prepare-se, porque aquilo que hoje é motivo de dor se tornará motivo de testemunho. Você vai olhar para trás e ver que, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor esteve presente, transformando cada lágrima em vitória. Quando falamos que Deus transforma lágrimas em vitória, não podemos deixar de falar sobre o poder da oração. A oração é a chave que abre os céus e conecta o nosso coração ao coração do Pai. Quando oramos, entregamos a Ele nossas dores, medos e fraquezas, e encontramos força para continuar caminhando. As lágrimas, quando unidas à oração, têm um poder especial. Elas mostram a sinceridade da nossa alma diante de Deus. Às vezes, palavras não são suficientes para expressar o que sentimos. O coração aperta, a voz falha, e tudo o que conseguimos fazer é chorar. Mas até mesmo essas lágrimas são entendidas por Deus como oração. A Bíblia nos mostra em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não consegue falar, o Espírito Santo intercede ao seu favor. Suas lágrimas não são em vão. Elas são uma linguagem que o céu entende perfeitamente. Quando você dobra os joelhos e derrama lágrimas, diante de Deus está dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho, eu dependo de Ti. E é exatamente nessa dependência que o poder de Deus se manifesta. Veja a história de Jesus no Getsemane. Em Lucas 22:44, está escrito que ele, em agonia, orava mais intensamente, e seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Aquele momento foi de profunda dor, de lágrimas e clamor. Mas foi também um momento de entrega total ao Pai, quando ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Se até Jesus, o Filho de Deus, chorou em oração, quem somos nós para achar que não precisamos? O choro de Jesus abriu caminho para a maior vitória da história, a salvação da humanidade. Isso nos mostra que nossas lágrimas, quando apresentadas a Deus em oração, podem ser o início de uma grande vitória em nossas vidas também. Talvez você esteja enfrentando um fardo pesado demais, um problema que parece não ter solução.
Mas eu quero te encorajar hoje a transformar suas lágrimas em oração. Não apenas chore, mas chore diante de Deus. Não apenas sofra, mas entregue seu sofrimento ao Senhor. A oração regada de lágrimas tem o poder de quebrar cadeias espirituais, abrir portas que estavam fechadas e trazer paz em meio ao caos. Muitas vezes, Deus não remove imediatamente a situação difícil, mas fortalece o seu coração para enfrentá-la. Ele renova suas forças, levanta sua cabeça e mostra que você não está sozinho. Eu quero que você guarde essa verdade. Nenhuma lágrima derramada em oração é desperdiçada. Cada uma delas é recolhida e guardada por Deus. O Salmo 56:8 declara: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O Senhor guarda até mesmo as lágrimas que você derrama no silêncio da madrugada, quando ninguém mais vê. Então confie. Continue orando mesmo quando parece que não há resposta. Continue chorando aos pés do Senhor, porque Ele está ouvindo, e no tempo certo, Ele transformará seu choro em alegria e sua dor em vitória. Quando pensamos em lágrimas, geralmente as associamos à dor, à tristeza e ao sofrimento. Mas, na perspectiva de Deus, as lágrimas também são sementes. Sim, cada lágrima derramada diante dele é uma semente que, no tempo certo, dará frutos de crescimento espiritual, de maturidade e até de bênçãos inesperadas. A palavra de Deus nos ensina em Salmo 126, 5, 6: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse versículo revela uma promessa poderosa. Nenhuma lágrima é em vão. Quando você chora diante de Deus, está semeando algo que mais cedo ou mais tarde florescerá em vitória. As lágrimas, por mais dolorosas que sejam, nos aproximam de Deus. Elas nos lembram da nossa total dependência dele. O mundo costuma dizer que chorar é sinal de fraqueza, mas na verdade, diante de Deus, chorar é sinal de confiança. É admitir que você não tem todas as respostas, que não possui toda a força, mas que acredita naquele que pode todas as coisas. Muitas pessoas que hoje testemunham grandes milagres em suas vidas passaram por noites de choro. O processo de crescimento espiritual quase sempre inclui momentos de dor, mas é nesses momentos que aprendemos a confiar mais, a orar mais, a nos aproximar mais do Senhor. Pense em José, filho de Jacó. Ele passou por tantas injustiças, foi vendido como escravo, acusado falsamente, lançado em uma prisão. Certamente muitas lágrimas caíram dos olhos de José durante esse processo, mas cada lágrima regava a semente de uma promessa. E no tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito, cumprindo tudo o que havia prometido. Assim também acontece conosco. Talvez você esteja passando por uma fase em que não consegue entender os porquês da vida. As lágrimas vêm com frequência e o coração se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, está usando até mesmo essas lágrimas para moldar sua fé, fortalecer seu caráter e prepará-lo para algo maior. As lágrimas também nos tornam mais sensíveis às necessidades dos outros. Quem já chorou, na dor sabe acolher melhor aquele que chora. Quem já enfrentou dificuldades tem mais compaixão, mais empatia e mais amor para compartilhar. E é exatamente isso que Deus deseja, que nossas experiências de dor se transformem em instrumentos de consolo para outras pessoas. Em 2 Coríntios 1:3-4, o apóstolo Paulo nos lembra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, suas lágrimas não servem apenas para o seu crescimento, mas também para que você se torne um canal de esperança e consolo para outros. Se hoje você está em lágrimas, saiba que Deus está regando sua vida com o bálsamo dele. O que parece ser apenas dor,
se tornará aprendizado, maturidade e vitória. Você pode não ver agora, mas no tempo certo, você olhará para trás e reconhecerá que cada lágrima tinha um propósito. Então, não desanime. Continue semeando em lágrimas. Continue confiando no Senhor. Pois assim como a terra recebe a água da chuva e no tempo devido faz brotar o fruto, também sua vida será regada pelas lágrimas e florescerá em alegria, vitória e paz que só Deus pode dar. O consolo que Deus oferece não é apenas uma palavra de alívio ou um abraço momentâneo. O consolo do Senhor é transformador. Ele não apenas enxuga nossas lágrimas, mas nos dá força para continuar, esperança para prosseguir e fé para crer no impossível. Em Isaías 61:3, encontramos uma das mais belas promessas de restauração. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Esse versículo mostra a troca divina que só Deus pode realizar. Ele pega as cinzas do nosso sofrimento e coloca sobre nós uma coroa de honra. Ele substitui o pranto por alegria e o peso da angústia por vestes de louvor. Deus não nos promete ausência de lutas, mas garante que estará conosco em todas elas. Isso significa que ainda que você esteja em lágrimas, nunca estará sozinho. O Espírito Santo é chamado de Consolador, e ele está ao seu lado, fortalecendo seu coração, renovando sua fé e lembrando que a vitória já está sendo preparada. Muitas vezes, esperamos que a vitória seja apenas material ou visível. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas a vitória de Deus começa no interior. Quando Ele restaura nossa alma, quando Ele renova nossa esperança, quando Ele transforma nosso choro em confiança, já estamos vivendo uma grande vitória. Lembre-se, vitória não é apenas quando tudo dá certo externamente, mas quando, mesmo em meio às tempestades, você tem paz. Essa paz que excede todo entendimento é algo que o mundo não pode dar, mas que Deus derrama abundantemente sobre aqueles que o buscam. Talvez hoje você esteja esperando uma mudança em sua vida. Um emprego, uma cura, uma solução familiar, uma porta aberta. Mas antes mesmo dessa resposta chegar, saiba que Deus já está trabalhando em seu coração, já está fortalecendo sua fé e preparando você para desfrutar plenamente da bênção que virá. É importante compreender que Deus age no tempo certo. Nossa ansiedade muitas vezes quer que tudo aconteça agora, mas o Senhor conhece os processos necessários para o nosso crescimento. A vitória dele não atrasa, não falha, não se perde. Quando chegar, será perfeita. Em Romanos 8:28, encontramos mais uma promessa que sustenta nosso coração. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até mesmo as lágrimas, as dores e as situações difíceis estão sendo usadas por Deus para produzir algo maior em sua vida. A vitória, portanto, não está apenas no resultado final, mas também no caminho percorrido. Cada oração feita com lágrimas, cada noite em que você confiou em Deus mesmo sem entender, cada passo de fé dado em meio à incerteza, tudo isso já faz parte da vitória que Ele está construindo em sua história. Assim, não permita que as lágrimas apaguem sua esperança. Ao contrário, transforme cada lágrima em oração, cada dor em entrega, cada dificuldade em oportunidade de confiar ainda mais em Deus. Pois, no final, o consolo do Senhor se tornará alegria, e essa alegria será a sua força. Agora que refletimos sobre a palavra e nos lembramos de que Deus transforma lágrimas em vitória, vamos juntos falar com o Senhor em oração. Abra o seu coração, entregue suas dores e creia que Ele está ouvindo cada palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento me coloco em Tua presença com um coração humilde e confiante. Tu és o Deus que transforma o pranto em alegria, que converte as lágrimas em vitória e que nunca abandona os Teus filhos. Pai,
eu apresento a ti a vida desta pessoa que ora comigo agora. Tu conheces cada detalhe da sua história, cada luta travada em silêncio, cada dor escondida no coração. Tu vês as lágrimas que muitas vezes ninguém vê. E é por isso que peço: envolve esta vida com o teu amor, enche-a de paz e fortalece sua fé. Senhor, que toda angústia se transforme em confiança, que todo medo se torne coragem e que toda lágrima seja o anúncio de uma vitória que está por vir. Dá força para suportar o tempo da espera e esperança, para acreditar que o teu agir é perfeito. Abençoa esta família, este lar, os sonhos e projetos desta pessoa que agora se une a mim em oração. Abre portas, restaura relacionamentos, traz cura, renova forças e derrama alegria em abundância. Pai querido, eu declaro pela fé que as lágrimas não serão em vão. Elas se transformarão em testemunho, em gratidão e em louvor ao teu nome. Obrigado, Senhor, porque sei que estás agindo agora, mesmo onde não conseguimos ver. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, creia. Deus está com você. Ele é o Deus que transforma lágrimas em vitória. Não desanime, não se entregue ao medo. Continue confiando, pois a vitória já está sendo preparada para você. A esperança em Cristo nunca decepciona. Ainda que os dias sejam difíceis, a presença de Deus é o maior consolo que podemos ter. Ele enxuga cada lágrima e fortalece o nosso coração para prosseguir. Se esta oração falou com você, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe conosco seu pedido de oração. Estaremos intercedendo por sua vida. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam esta mensagem de fé. Inscreva-se no canal Horizonte da Fé para não perder nenhuma oração diária. Ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que também sejam fortalecidos pela palavra de Deus. Lembre-se, as lágrimas podem até cair, mas Deus é fiel para transformá-las em vitória.